Bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã, hoje sábado mais uma vez, temos a alegria de podermos juntos estarmos aqui para o estudo na Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo você que nos assiste agora ou posteriormente, você que está comigo, você sempre que acompanha os nossos estudos semanal, que sempre temos a grande alegria de trazer para você compartilhar e juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. São exatamente 9 horas e 3 minutos, esse dia 29 de março. Quem está na reprise, seja muito bem-vindo. Quem está lá no YouTube ou no Instagram, também nos assistindo posteriormente, é bem-vindo para o nosso estudo desse dia. Para você hoje, eu quero mais uma vez convidar que você já vai abrindo a sua Bíblia aí. A Bíblia que, mais uma vez, nós abrimos lá no Salmo 48, a cada semana estudando um salmo. Salmoterapia, podemos assim dizer, em que Deus usou autores para, sim, falar ao nosso coração. E você que está comigo agora, você é muito bem-vindo. E a gente quer muito agradecer a Deus pela sua vida e por podermos mais uma vez juntos estar no estudo desta manhã. Vai abrindo a sua Bíblia e convido você também a compartilhar esta live com os seus amigos, sua igreja, seu departamento, na sua rede social. Não deixe de fazer, isso é muito importante, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Você pode ser um instrumento de Deus ao clicar aqui embaixo e compartilhar. Eu vou fazer isso agora na minha rede social e você faz aí na sua. Compartilhe também esse grande estudo que quero lhes apresentar no dia de hoje. Deus quer falar ao seu coração a partir de sua palavra nesta manhã mais uma vez. E sempre lembrando, né, o café teológico sempre acompanhado aqui de um bom café. Olha só, café de qualidade, café especial, temos à disposição. E você que sempre está nos acompanhando aí, sabe que o Frutinício Café sempre traz café lá do Espírito Santo, lá das montanhas capixabas, e entrega para você. Já pensou em tomar um café puro, de qualidade? Basta você me chamar ou entrar na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja, ou lá no direct do Instagram do Frutinício, você pode fazer seu pedido por lá. Vamos lhe dar toda a assistência e entregar o café onde você estiver. Pode chamar que a gente entrega em qualquer parte do Brasil. Vale a pena você experimentar. Quem já experimentou sabe que não tem outro igual. Café de qualidade, Frutinício Café, é arábica, é artesanal, é puro, não é mistura e você vale a pena pagar um preço a mais, no entanto, para ter um produto de qualidade em sua mesa. Quem já adquiriu sabe que não tem outro igual, porque é diferente, é puro e é especial. E eu quero então incentivar você também a adquirir o seu, tá certo? Vou compartilhar aqui então, mais uma vez, você também compartilha aí na sua rede social esta live antes de nós iniciarmos o estudo, para que mais pessoas juntem-se a nós e aproveite também. E vai fazendo o seguinte, aproveite e aprenda mais, cresça na palavra do Senhor, certo? Salmo 48 é o que nós queremos estudar no dia de hoje. Já cumprimento aqui a Delane Matos, está conosco deixando seu bom dia. Abraço, Delane, Deus abençoe lá em Piratini, junto conosco também. E sempre temos pessoas nos ouvindo também, você pode ouvir lá, enquanto você está talvez na corrida, trabalhando, fazendo alguma limpeza, atividade física ou doméstica, bota lá para você ouvir a nossa programação. Tem um aplicativo, tem o site, pensenisso.webradiosite.com e tem também, estamos lá no Deezer e ainda no radios.net, vale a pena também, pode nos ouvir. Agradecemos a audiência daqueles que estão conosco aqui em Canguçu, nos ouvindo nesta manhã. Abraço para Ed Krause Schwartz, está conosco, bom dia também, bom dia para Nara Beatriz, para você também, sempre deixando seu bom dia, que bom que estão juntos aí. O Salmo 48 é o que queremos estudar hoje, juntamente, acompanhado aqui de um cafezinho, café de qualidade, você já sabe, faça seu pedido, vamos entregar onde você estiver. Quero mais uma vez apresentar a vocês, aliás, além de apresentar, falar da revista Pense Nisso, a gente vai apresentá-la mais adiante, a nova edição aí. No entanto, falar da revista Pense Nisso sempre nos enche os olhos de emoção, porque é um trabalho minucioso. A gente precisa, dia a dia,
trabalhar, ou a cada trimestre, isso começa meses antes, selecionando os artigos, pensando como vai ser a revista, diagramando, mandando para o diagramador manda, e aí vai aquela conversa entre editor e diagramador, para lá e para cá, como é que faz, o que tira, o que coloca, qual imagem, qual letra tira, qual palavra coloca, enfim. Isso tudo está por trás da elaboração de uma revista. Isso é um trabalho minucioso que a cada trimestre a gente faz. E já há 8 anos estamos fazendo isso, a cada trimestre, para levar até você estudos de qualidade, estudos aprofundados na palavra de Deus, para você estudar, para você ter um conteúdo que vale a pena você ler, adquirir e compartilhar também. Pegue e incentive a sua igreja, seu departamento de servos, de jovens, de leigos, a ter uma assinatura junto, e ela pode circulando no seu departamento, e cada um vai lendo também, crescendo. O objetivo da Pense Nisso é este, que você estude a palavra de Deus de uma forma minuciosa, aprofundada, e por isso que a cada trimestre a gente lança uma revista, e você, ao assinar, colabora com tantos trabalhos de missão que fazemos dia a dia, tá bem? Então, mais uma vez, incentivo é para você. Abraço para Vera Soares, também para Reginalda Duarte Miller. Já vi que a Reginalda compartilhou aí, ó. Falta você compartilhar também, que ainda não compartilhou, certo? Estudo, então, de hoje no Salmo 48, Jerusalém, a cidade de Deus. É o título do Salmo aqui na NTLH. E falando ainda da revista, é importante a gente sempre lembrar que a gente fala dela porque ela faz um trabalho especial, não somente aqui em Canguçu, e todos os lugares onde ela chega com a sua edição. E também a gente agradece muito, quer ver? Eu vou atualizar aqui para você. Nós temos a alegria de divulgar que a nossa web rádio, que também agora, dia 10 de abril, completa 5 anos, e a nossa rádio, ela já alcançou 130.349 ouvintes. E isso também é um marco. Muitos talvez dizem, é pouco, mas para mim é um grande feito, porque imagina só, 130 mil pessoas já sintonizaram a nossa web rádio. E você sabe, você pode ouvir a web rádio através do aplicativo, do site, através também do próprio, eu disse, Deezer, do radios.net. Baixe, temos aplicativo para iPhone, até mesmo smartphone, web TV, smart TV, como você quiser, tá bem? Fica aí incentivo para você então. Saudando a todos que estão conosco, vamos aí, deixe o seu comentário, não deixe de deixar o seu comentário aí, e também para apoiar os trabalhos da Pense Nisso, há um novo método agora que o Facebook disponibilizou, de você clicar em cima aí nessa estrelinha que está aqui acima do vídeo, e você colabora também fazendo isso. Então é uma grande oportunidade que você tem de colaborar junto conosco aí. Não deixe de fazê-lo, é muito importante que você também se disponha a fazer isso, ok? Vamos lá então, Salmo 48. Esse salmo vai falar o seu coração de hoje, porque a palavra de Deus sempre tem uma mensagem para cada um de nós ao nosso coração. Abraço a Wanda e o Martim conosco, bom dia para vocês. Vamos lá então, esse era o Salmo 48, ele era cantado, como a maioria deles, o povo de Israel, eles cantavam de uma forma muito, podemos até imaginar, de forma muito bonita, especialmente quando estavam indo ao templo adorar a Deus. E muitos salmos também eram salmos de peregrinação. Significa que eles, enquanto peregrinavam nas suas idas e vindas a Jerusalém, eram cantados esses salmos. Então, este era mais um que era cantado. Um hino do templo. E aqui, de uma forma assim introdutória, eu quero lembrar você, o povo de Israel, eles tinham, e ainda hoje os judeus também, eles têm um respeito, vamos dizer, uma veneração, se é que é a melhor palavra, para com o templo. Talvez que nós, cristãos, talvez temos perdidos de não adorar um local, mas sim de respeitar, de honrar e de valorizar o local onde a palavra de Deus é anunciada a nós. Veja bem como diz o Salmo:
Versículo 1. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, no seu monte santo. Então, para um judeu, isso aqui era primordial. Deus, ele prometeu estar com eles, assim como prometeu estar conosco, onde a sua palavra é pregada. O povo de Israel, eles tiveram o privilégio de caminhar no deserto com a Arca da Aliança. Ali estava a palavra de Deus. O que estava ali? Os 10 mandamentos. Ali estava o que Deus pediu para eles fazerem. Ali estava a presença de Deus. Eles carregavam aquilo e faziam as tendas do tabernáculo, onde eram locais que eles paravam, colocava ali então a Arca da Aliança, fazia a tenda e adoravam a Deus naquele lugar. Quando chegou em Jerusalém, quando o povo ali se estruturou, construíram a cidade, uma cidade, por sinal, muito pomposa para aquela época, com muralhas, enfim, o texto aqui vai dizer isso, você vai perceber. E lá no meio eles construíram o templo. Veja bem que Salomão que construiu um dos templos que, assim, até hoje se questiona muito, será que vão construir o terceiro templo? Alguns até dizem que há profecias por trás do terceiro templo, mas nós não vamos entrar nessa questão. O que eu quero mencionar aqui é que o templo era onde Deus prometeu habitar e falar ao coração desse povo. E esse local era um local buscado para adoração a Deus. Não que você não possa adorar Deus em outro lugar, mas aqui o destaque veja que o Senhor é grande, ele merece, o texto diz assim, ser louvado lá no seu Monte Santo, onde há o templo, o Monte Santo, a cidade de Sião, Jerusalém, considerada então para os israelitas como a cidade onde Deus habita. Versículo 2, o monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. E aqui você percebe, quando se cantava esse salmo, a alegria do povo em ir para, vamos contextualizar, a igreja, ao templo. Talvez hoje tenha se perdido isso, essa alegria do povo de Deus em ir para a igreja. Hoje muitas pessoas vão por obrigação, para que o pastor não enche o saco, com perdão da palavra. Ou muitas pessoas vão só para esquentar o banco, como a gente diz lá. Alguns vão por rotina, sempre fui, sempre vou. Mas assim, essa alegria de ir para a igreja, por isso que o salmista em outra oportunidade vai escrever assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Muitas pessoas não têm mais essa visão, porque se perdeu o sentido de que a igreja, o templo, é um lugar, sim, primeiro, onde Deus se encontra conosco, fala ao nosso coração. E isso deveria ser o motivo principal pelo qual o povo de Deus se reúne. Infelizmente, muitas vezes a gente percebe a igreja cristã, ela fez do templo um clube social, onde lá sim é um momento de encontro, mas lá tem mais coisas que às vezes chamam mais atenção do que a palavra em si. Aí tem encontros, tem comilanças, confraternizações, aí tem futebol, tem jogos, tem festas. E isso tudo feito ali no templo, ou em volta do templo, nas dependências da igreja. Mas veja bem que se perdeu o sentido original daquilo para o qual Deus chama-nos a ir para o templo. O motivo principal é a palavra que lá nos será pregada, é onde Deus falará ao nosso coração. Então, eu não vou para a igreja por causa do pastor A ou B. Eu não vou lá por causa, lá sempre o povo é querido, vai me abraçar e vai fazer tudo. Lá eu vou porque eu tenho um encontro com o Senhor. Ele prometeu fazer e falar a nós por meio de um servo dele na sua casa. E isso as pessoas, eles tinham muito respeito, até mesmo, eu vou dizer assim, muito mais cuidado para com esse momento do que hoje em dia. O texto segue dizendo, Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Observe que
A cidade de Jerusalém, como muitas das cidades antigas, eram construídas e ali a cidade também era toda cercada com um muro. Imagina que pompa, vamos dizer assim, uma cidade cercada com altos muros. E lá, já que Deus prometeu estar lá naquele local, como Jerusalém era a cidade de Deus, então as pessoas sentiam-se seguras, protegidas, especialmente num tempo em que haviam muitas guerras, haviam povos que queriam dominar, haviam povos que queriam invadir. Então, quando você ia para o templo, e lá na cidade, lá você se sentia protegido, e isso dava uma sensação de que sim, Deus está protegendo ali, porque era uma cidade, como diz aqui, que trazia segurança pelos seus muros. Então, se viesse invasões, um exército inimigo que quisesse invadir a cidade, tinha todo um sistema de segurança ali que podia fechar as portas da cidade, todo mundo ficaria seguro lá dentro até então. E isso, de novo, lembrava aquilo que Deus é. É Deus que dá segurança ao povo. É Deus que acolhe o povo em sua cidade. E isso está aqui nas entrelinhas do Salmo 48. Muito bem, agradecemos sempre a sua audiência. Temos aí Marley e o Arnildo Trecho, bom dia. Bom dia, Eli Silva Duarte, bom dia também. Gladys Carlos Turov, bom dia lá no Potreiro, um abraço. Vamos tomar café? Estamos aqui tomando um cafezinho, estudando a palavra de Deus com você. É importante que você também sempre tenha isso em mãos e estude a palavra de Deus conosco. Eu quero convidá-los mais uma vez a deixar seu comentário aí, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a palavra de Deus. Ela alcança mais pessoas, tá? Vamos ser sábios, como também a Bíblia nos chama a ser. Deixou também a sua curtida, Darli Pribe, vamos lá também, a sua curtida nesta manhã, os demais que aqui já foram mencionados também, muito obrigado. O versículo 4 do Salmo 48, os reis se reuniram e juntos vieram atacar o Monte Sião. Olha só, aqui agora fala da questão de que vieram destruir o Monte Sião, onde havia o templo, onde havia a cidade de Deus, onde Deus falava com o seu povo. E aí? Porém, quando viram a cidade, grandes espantados fugiram com medo. Então, a cidade transparecia poderosa, segura. Quando os inimigos vieram, eles voltaram, porque ficaram com medo de uma cidade tão bem estruturada como era Jerusalém. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está em dores de parto, diz o salmista. Como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta, porque viram aquilo que os esperava, ou seja, não tem como destruir essa cidade. Essa era a impressão que tiveram os inimigos que vieram atacar a cidade. Versículo 8. Temos ouvido falar as coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. E o testemunho era esse. Temos ouvido falar o que o Senhor Deus tem feito. Ele faz, Ele protege, Ele guarda, Ele abraça e acolhe o seu povo. Nós sabemos que haverá uma nova Jerusalém, conforme o texto de Apocalipse. Apocalipse nos diz em seu livro que Deus está construindo uma cidade maravilhosa, e a figura de linguagem é que haverá as ruas de ouro, enfim, porque é uma cidade em que Jesus mesmo diz: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu for, estejais vós também. Entenda que nós, por mais que muitas vezes pareça uma cidade às vezes ser pomposa, segura, como Jerusalém o era, tem uma cidade maravilhosa esperando por cada um de nós. E essa cidade, sim, ela será a habitação de Deus perfeitamente, onde Cristo estará com todos aqueles que creram nele. E isso aqui podemos fazer uma ligação onde nós sabemos, ouvimos falar o que Deus tem feito, sabemos o que ele fez como povo dele, a partir da fé em Jesus, ele nos salvou, e ele também é o Todo-Poderoso que vai nos guardar em segurança nesta vida para um dia morar na cidade celestial, na cidade santa, que mais uma vez
Todos nós, com muita fé e alegria, podemos aguardar. Mas enquanto esse dia ainda não chega, é importante você lembrar também, nós temos um templo que sim é perecível, um templo que muitas vezes é fraco, um templo que está nesse mundo, que é a nossa congregação, ali onde a gente vai para ouvir a palavra de Deus. Esse lugar deva ser visto com muita alegria. Esse lugar deva ser visto com um olhar amoroso, de cuidado, de respeito, de reverência, porque é ali que Deus prometeu falar a nós. Você sabe, eu também, que esse lugar há pessoas, e pessoas sempre são imperfeitas, falhas, mas não vá para esse lugar, a casa de Deus, procurando perfeição em seres humanos. Busque sempre estar lá para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando nos é proclamada, ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir. Nossa fé é fortalecida. Ali onde você tem a oportunidade de ouvir, na sua congregação, na sua igreja. Isso faz toda a diferença na vida do crente. Então a gente percebe nitidamente pessoas que ouvem a palavra, que frequentam a igreja, são pessoas mais fortes espiritualmente, são pessoas que estão mais preparadas para adversidades, são pessoas que confiam mais no Senhor. Não é que os outros não confiam, são pessoas que foram alimentadas, e um corpo alimentado, bem alimentado, é um corpo forte, espiritualmente da mesma forma. Quando nós nos alimentamos na palavra, nós tornamos mais forte para viver a vida enquanto aqui estamos. Por isso, com muita alegria, você pode cantar e louvar ao Senhor no templo. Então, eu sempre me preocupo muito e às vezes a gente fica até triste quando as pessoas perdem a centralidade do que é o templo. E quando muitas vezes a gente precisa fazer festas, comilanças em torno do templo para atrair pessoas, eu acho que a gente está atirando para um lado errado. E infelizmente, eu não sou contra comidas na igreja, nem em volta, a gente pode fazer, mas que isso não seja o motivo pelo qual nós nos reunimos. Porque se for, eu quero lembrar a você, se for, nós perdemos o sentido daquilo que a Bíblia nos chama, que o motivo pelo qual nós nos reunimos, nos alegramos como o povo de Israel se alegrava a ir para o templo onde Deus falava com eles, é a palavra, porque ali temos Deus, um encontro com o Senhor. E é por isso que nós louvamos, cantamos, né? Um culto precisa ter louvor e gratidão. Veja bem, o versículo segue dizendo, versículo 9. Antes do 9, eu quero cumprimentar o seu Walter Veiga, está conosco. Bom dia, seu Walter. Rogério Soares, também bom dia. Tomando meu café aqui, você adquire o seu também para colaborar com a igreja perseguida. Colabore, portasabertas.org.br é o site para o qual 10% desse café aqui é destinado. Então colabore também em Projeto de Fé e Vida. Nós estamos então aqui com o Salmo 48, versículo 9. Olha que bonito o versículo 9. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Olha só. Então, no teu templo, nós não estamos fazendo outra coisa a não ser pensando no teu amor. E você pensa naquilo que você ouve. O evangelho que é pregado no templo, ele precisa ser o motivo pelo qual nós reunimos, como eu falei, e também seja a nossa alegria, o que Deus tem feito, o seu amor, é o evangelho puro. Tu és louvado por todos os povos, a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, diz o salmista, pois tu governas com justiça. E isso era cantado então, a certeza de que a fama se espalha no mundo inteiro por aquilo que Deus é. E a essência de Deus é amor. E por isso nós pensamos nisso, nós ouvimos, nós cantamos, nós ofertamos, porque Ele nos amou primeiro. Ali está a motivação do verdadeiro culto cristão. Versículo 11. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegre-se com isso, moradores das cidades de Judá. Então, versículo 11, está o quê? Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Exaltando a justiça de Deus. Deus é amor,
também é justiça e os seus julgamentos são justos, e por isso que nós podemos nos alegrar e saber que em Deus sempre há justiça, mesmo que muitas vezes pareça falha, mas não é. Deus sempre é justo naquilo que faz. O povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Exaltando de novo a estrutura física de Jerusalém, para que o povo, ao dar uma volta na cidade, observasse aquilo que mostrava o poderio de Deus. A cidade ela fora construída em nome de Deus. E aqui é um destaque importante. Tudo aquilo que é construído com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus, isso ali perpetua. Entenda que muitas vezes as pessoas começam até mesmo uma construção, um empreendimento, um relacionamento, sem Deus estar em primeiro lugar. E infelizmente a gente sabe que está fadado a ruir. É isso mesmo. Então todo e qualquer empreendimento, todo e qualquer relacionamento, até um plantio que você fizer, se não for iniciado com a permissão, a bênção de Deus, que Deus esteja na frente, isso não está destinado a durar para sempre. O povo de Israel, eles nos ensinam que na construção do templo não somente foi um pedido de Deus, mas foi assim algo que eles fizeram em nome de Deus. Isso é fenomenal, porque eles aqui estão dizendo assim, então agora olhe para as torres que estão em volta de Jerusalém, tente contar para ver o quê? Veja a sua grandeza. Isso nos lembra aquilo que Deus é. Deus é grande e por isso nós o louvamos. Olhem todos com atenção as suas muralhas, examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes, ou seja, testemunho daquilo que Deus é. O templo, ele sempre estava no intuito de arremeter o nosso olhar, e especialmente do povo que lá vivia, olhar para o templo, a cidade de Jerusalém, e as pessoas precisariam lembrar de Deus, porque fora construído em nome de Deus, com a vontade e permissão e a bênção de Deus. E isso lembrava de que isso também servia de testemunho para aquelas pessoas que vinham atrás ou vêm atrás de nós. Que aqui é mencionado aos nossos descendentes, as gerações que estão vindo atrás de nós. Este Deus é grande, é nosso Deus para sempre, Ele nos guiará eternamente, diz o versículo 14. E o que a gente aprende aqui de uma forma muito pontual? O texto diz assim, olha, quando nós olhamos para o templo, ou a cidade de Jerusalém, e avistamos as suas torres, muralhas, ali, a gente percebe que ali é algo pomposo, forte, é algo que nos arremeta para aquilo que Deus é, grande, poderoso, forte, que nos abriga, que nos acolhe. E isso era o intuito de que a cidade assim servisse também para lembrar a outras gerações aquilo que Deus é. Trazendo para o nosso contexto, muitas vezes o nosso desleixo, muitas vezes o nosso, vamos dizer assim, talvez mal cuidado com as coisas de Deus, aí eu vou dizer especialmente o templo, as coisas que há ali dentro, nos faz refletir de que nós estamos dando testemunho para outras gerações de que aquilo ali não tem importância, que aquilo ali é só mais um lugar, que aquilo ali é apenas um lugar de encontro e confraternização, e tantas coisas que a gente diz sem usar palavras. Eu quero mais uma vez aqui me ater na questão de que tudo que a gente fala, faz e valoriza e enfatiza, outras pessoas nos observam e estão sempre seguindo. Boas referências, bons exemplos estão sendo seguidos, assim como maus exemplos também. Infelizmente, nós temos muitos seguidores por maus exemplos.
Isso também é importante, porque assim como bons exemplos arrastam, o mau exemplo ele também impacta e muitas vezes leva pessoas aquele efeito manada. Ah, se o outro faz, por que também eu não estou fazendo? Então, se você hoje, na sua geração, não valoriza o templo, a casa de Deus, o culto, você está dizendo para as outras gerações, isso aí não tem importância, eu vou lá quando dá, isso aí deixa lá, a gente vai reformar quando dá, estou nem aí. Você está dizendo isso sem usar palavras. E aí depois não adianta reclamar, por que o jovem não gosta da igreja, por que ele não está frequentando, por causa disso, por causa daquilo. Eles só estão seguindo exemplos. Então reflitam sobre isso com muito carinho, quando assim o salmista diz assim, olhem todos com atenção às suas muralhas. Está se referindo às muralhas de Jerusalém. Examine as suas fortalezas, assim vocês poderão dizer aos seus descendentes. Então, a cidade de Jerusalém, ela remetia para aquilo que Deus é, já disse, poderoso, forte, protetor, abrigo, e porque lá estava o templo, a cidade onde Deus prometeu falar ao nosso coração. Era o que os israelitas tinham para consigo. E aí, o testemunho era o quê? Está ali até entre aspas, na minha Bíblia aqui. Ele, este Deus, é o nosso Deus para sempre, ele nos guiará eternamente. Essa é a certeza. Até esse tema foi enfatizado, esse versículo foi enfatizado no Congressão da Gelb, em São Paulo, que a gente participou. Ele nos guiará para sempre. E isso é importante a gente sempre ter no coração também. Para terminar, lembre-se, nós estamos testemunhando, pregando a palavra de Deus, muito mais pelos nossos exemplos do que pelas nossas palavras. Então pense sobre isso com carinho. Salmo 48, esse foi mais um estudo no dia de hoje. E é importante que você também compartilhe esta mensagem com os seus. Se você não compartilhar, você está negando aquilo que você recebeu aqui. E eu quero, assim, muito instigar você para que você também faça isso. Compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, da sua congregação, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, por esse estudo. Incentive, até diga verbalmente, assista lá, importante conteúdo, para que a gente aprenda e cresça sempre e volte às origens, à essência daquilo para o qual nós somos como igreja cristã. Quero deixar meu abraço aqui para o Rogério Soares, nosso querido teologando. Abraço, Rogério. Também a Etelma Brown Silveira, bom dia também para Evalesca Wolf. Bom dia para vocês. E assistindo, ela diz, muito bom, estamos aqui encerrando nosso café teológico. Ficou com dúvida? Quer fazer um questionamento? Não concordou? Deixa também nos comentários, a gente vai debater ali nos comentários, é importante que você assim o faça. A oportunidade de você também apoiar os projetos, clicando nessa estrelinha que enquanto ela está acesa ali, você colabora com os nossos trabalhos também. É um novo método que o Facebook nos disponibiliza a você também colaborar com os nossos trabalhos aqui, certo? Clica lá e deixa algumas estrelinhas para nós, tá bem? Eu quero lembrar então também, nós encerramos aqui o nosso cafezinho. Você quer tomar café de qualidade, já sabe, faça seu pedido, vamos entregar onde você estiver. Café puro, arábica, artesanal, vindo lá do Espírito Santo. E ainda você vai colaborar com os trabalhos da Igreja Perseguida em favor dos nossos irmãos que são perseguidos. Fica aí o incentivo para você e Deus abençoe sua vida, seu final de semana. E sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Abração para você. E que Deus possa abençoar também toda essa palavra que fora pregada ao nosso coração no dia de hoje. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.